Irmãos, a paz do Senhor. Vamos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus por cada vida que está ofertada nesta noite, neste lugar. Cada dízimo, cada oferta, cada louvor que foi ofertado a Ele desde o início. Quando nós chegamos aqui, já ofertamos ao Senhor a nossa vida, o nosso coração. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque tu nos tem dado condições de estar mantendo, ó Pai, essas portas abertas, a luz paga, a água paga, ó Deus, para que venha manter a casa do Senhor, para que aqui possamos, ó Deus, dizer que neste lugar é casa de oração, é casa de pão, casa aonde alimentamos a nossa alma, o nosso espírito, através de louvores, através da palavra, através de testemunhos, ó Pai, daquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Obrigado, Jesus, por nos ter dado a oportunidade de estar mais uma vez reunido neste lugar, contemplando, ó Pai, a face do Senhor, através da vida dos nossos irmãos que aqui estão. Obrigado, Jesus. Fica conosco, ó Pai. Fala conosco mais uma vez através da Tua palavra, assim como falou conosco através dos louvores que foi entoado. Fala através da Tua palavra, Pai, porque a palavra do Senhor é justa, fiel e verdadeira, em nome de Jesus, amém. Irmãos, aproveitem que está de pé, abre a palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 3, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. Amém? A palavra do Senhor diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Podeis assentar, irmãos? Irmãos, nessa carta de Paulo aos Colossenses, nós tiramos 4 exemplos claros desta palavra. O primeiro deles, que diz que se nós fomos ressuscitados com Cristo, nós vamos buscar as coisas lá do alto. Como diz o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Um monte não é um lugar baixo, senão ele ia chamar vale. Se ele chama monte é porque é alto. Então é onde o nosso Deus está, é onde essa palavra está dizendo, que se eu estou em Cristo, se eu sou ressuscitado com Cristo, eu vou buscar as coisas do alto, aonde vive o Senhor, aonde Ele está, porque nós buscamos às vezes recurso no homem, e muitas das vezes somos frustrados. Buscamos recursos aonde não podemos ser atendidos, e culpamos alguém. Ah, mas eu votei em você para você me servir nisso que eu estou querendo. O Senhor não.
ele nos intima a buscar as coisas do alto. Não precisamos de buscar as coisas da terra. Nós temos que buscar o necessário que precisamos nessa terra, mas não ficarmos totalmente presos nas coisas da terra, porque a palavra ela é clara: se formos ressuscitados com Cristo, buscaremos as coisas do alto, porque as coisas da terra, ela por si só já tem a natureza de ser corrupta, de ser comprada, de ser negociada. Tantas pessoas negociando a sua salvação por coisas baratas, por coisas que não vai levar benefício nenhum para a vida eterna. Ao contrário, negocia a salvação e ganha a perdição. E ganha a perdição eterna. Então, salvação e recursos que só o Senhor pode nos dar, não podemos negociar. Temos que fazer como a palavra está dizendo. Se ressuscitamos com Cristo, vamos buscar as coisas do alto e não as coisas dessa terra. O verso 2 está falando que nós devemos pensar nas coisas do alto, não nas coisas dessa terra. O que é pensar nas coisas do alto? É pensarmos na glória que o Senhor está preparando para nós. Assim como a Bíblia fala em João 14: não se turbe o vosso coração, credes também em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele está preparando essas moradas, e eu falo com toda certeza que essa morada já está preparada. Ele está dando chances para muitos consertar e colocar a sua casa em dia, para ele vir. Todo dia Jesus vem para uma pessoa, para alguém. Porque quando você fecha o olho dessa terra, você vai ver com ele no dia do juízo. Para você que partir, Jesus voltou para você naquele dia. Então, nós não podemos buscar somente as coisas dessa terra, e nem pensar somente nas coisas dessa terra. E também não podemos deixar de pensar, porque senão a nossa vida não anda. Nós precisamos de muitas coisas, mas primeiramente precisamos de Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer. Por isso que essa palavra fala que nós não podemos pensar somente nas coisas da terra. E por quê que Deus deu sabedoria a Paulo para escrever essa carta aos Colossenses? Nessa época, eles estavam pensando só nas coisas terrenas, buscando só as riquezas dessa terra, buscando só satisfazer o seu ego, satisfazer a sua carne. E ele vem alertando: se vocês são de Cristo, busca as coisas de Cristo. Como diz a palavra, aquele que é carne, busca as coisas da carne. Aquele que é espiritual, vai buscar as coisas do Espírito. Porque uma coisa não dá certo com a outra. Ou você é espiritual, ou você é carnal. Não tem como ser 50% uma coisa e 50% a outra.
Porque a palavra nos ensina que de uma só fonte não pode jorrar água salgada e água doce. Ou é uma ou é outra. E a Bíblia também nos fala que nós não podemos servir a dois deuses. De dia eu sirvo Mamon, a Deus do dinheiro. À noite eu sirvo ao Deus verdadeiro. Uma hora você cai de cavalo. Uma hora faz igual o Saulo de Tarso. Vai cair do cavalo e vai perder a salvação, porque Deus, ele não negocia 50% da vida de ninguém. Ou é 100% ou é nada. A Bíblia nos ensina que ele nem 99% ele não quer. Ele quer o 100%. Porque ele nos ensina que você não pode dar a ele 99,9 e faltar 0,01. Ou é 100% Deus, ou é 100% carne, o inimigo. O terceiro ponto que essa palavra nos ensina: nossa vida, ela está guardada no Senhor. Ela está alicerçada nele. O verso 3 está dizendo: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A nossa vida está guardada nas coisas do Senhor, pautada dentro das coisas que nos ensina o nosso Deus. Porque Ele está claro nesta palavra. Se nós buscarmos somente as riquezas dessa terra, nós perderemos a riqueza celestial que está preparada. Se nós pensarmos somente nas coisas da terra e esquecermos das coisas de Deus, nós perderemos aquilo que foi preparado por Ele. E Ele está sempre nos alertando. O Espírito Santo está sempre nos incomodando. Vai por esse caminho, porque nesse você não vai ter sucesso. Eu vi uma frase esta semana que eu achei interessante. Essa frase dizia assim: aonde a Bíblia não tem letra, não é falada, eu não posso ter ouvido para ouvir. Então, onde não fala-se da Bíblia, aonde não fala das coisas de Deus, o nosso ouvido também não pode ouvir outras palavras que não seja aquilo que Deus nos ensinou. Porque a palavra ela é clara, e chegaria um tempo que ia ter falsos profetas para todos os lados. Ia ter pessoas se dizendo de Cristo, mas no fundo não tem nada de Cristo. Isso é fácil de você detectar. Se você estiver jejuando, orando, vigiando, o Espírito Santo ele te mostra. Porque as palavras da pessoa, ela não condiz com aquilo que o Senhor nos ensina. Aquele que é de Cristo, como foi dito aqui no louvor, ele mostra o amor que Cristo ensinou. Aquele que é de Cristo, ele não vai ver os seus defeitos, ele vai ver o Cristo que vive em você. Se nós olharmos para o Cristo que está na vida do irmão, nós não teremos tempo
para ver os defeitos de ninguém. Porque defeitos todos nós temos. O único que nessa terra que não teve defeito nenhum, ele está no céu. E sofreu muito. Mas ele veio com esse propósito. E nós que ressuscitamos com Cristo, através do batismo nas águas, nós devemos fazer o que essa palavra ensina: pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, buscar fazer a vontade de Deus, orar um pelos outros, preocupar um com os outros. Porque se preocuparmos somente com nós, com a nossa vida, esquecermos do outro, não estamos fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Se nós dizemos que somos cristãos e não fazermos o que Cristo fez nessa terra, nós estamos mentindo para nós mesmos. Porque o cristão, ele é um pequeno Cristo. E o pequeno Cristo vai fazer aquilo que Cristo fez. Foi humilde e morreu pela vida de muitos que não quer nem saber dele. Às vezes nós queremos morrer por quem ama nós, mas a Bíblia fala que nós devemos morrer por aqueles que nos odeiam. Amar aquele que te ama é fácil. Agora, amar aquele que pisa no seu calo, que corrige você, é difícil. Mas a Bíblia nos ensina que o próprio Jesus, ele corrige aquele que ele ama. Então nós temos que pensar: meu amigo não é aquele que dá 3 tapinhas nas minhas costas. Meu verdadeiro amigo é aquele que me corrige na hora certa. Não é aquele que chega com risadinha falsa, mas é aquele que te repreende na hora que necessita. O verdadeiro cristão, ele não assenta na roda dos escarnecedores, mas ele busca a lei do Senhor, como diz no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Tem prazer em falar desta palavra. Tem prazer em ouvir desta palavra. Quantas pessoas já perdeu o prazer de ouvir a palavra de Deus, de até mesmo ler a palavra de Deus? Aproveitou-se uma situação, já estava querendo arrumar uma desculpa, aí veio a situação e já se viram a oportunidade de sair ileso, de não ter que se justificar, porque a situação em si já deu ele base para fazer aquilo que queria. Mas nós que estamos em Cristo, nós devemos cada dia buscar as coisas do alto, buscar estar orando, jejuando, estar vigiando, para que não venhamos a cair. Porque o inimigo, ele não vai pegar aquele que está caído, ele vai pegar aquele que está de pé, aquele que está aqui servindo ao Senhor, aquele que está disposto a ouvir a voz do Senhor e fazer aquilo que Ele quer, não aquilo que a carne nossa quer fazer, mas fazer aquilo que o Senhor quer. O quarto ponto desta palavra, ela diz: todos que estão com Cristo será manifestado com Ele diante do Pai. Irmãos, vai ser maravilhoso no dia do juízo ouvir do próprio Deus
do próprio Jesus: vindes benditos do meu Pai, para entrar para o gozo da vida eterna. Agora, triste vai ser aqueles que o Senhor falar: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Aí muitos vão falar: em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu falei em línguas. Falar em línguas o inimigo também fala, porque ele, antes de se tornar contra Deus, ele era o que servia a Deus com mais excelência. Tanto que ele acusa muito quem está em equipes de louvores, quem faz parte de equipes de louvor. O inimigo, ele luta demais, porque é uma coisa que ele fazia com excelência, é uma coisa que ele fazia com qualidade. Por isso que quem faz louvor tem que fazer com qualidade, assim como, porque o seu inimigo ele fazia com muita qualidade. Por isso que você é atacado, porque você está fazendo uma coisa que ele fazia, e hoje ele não pode fazer mais, porque ele se ensoberbeceu, ele deixou a soberba subir para o coração dele, e ele quis fazer o trono acima de Deus. Irmãos, não queira fazer o trono acima da autoridade daquele que Deus colocou. Não queira fazer alguma coisa para tentar derrubar aquele que Deus deu autoridade. Independente se a pessoa está fazendo algo errado ou não, é ele com Deus, porque a autoridade quem deu ele foi Deus. Um exemplo: se tem um policial que você sabe que ele está usando a autoridade dele além da conta, é ele com Deus e ele com o superior dele, porque todos nós, por pequena que seja a autoridade que tivermos, ela é dada por Deus. Então não queira, se você achar que tem autoridade de derrubar uma pessoa que está acima de você na hierarquia que Deus criou, você está fazendo uma coisa de muito peso espiritual para a sua vida. Não queira derrubar ninguém que Deus colocou, porque a pancada é forte, e aí vai ser pesado para você. Amém? Que Deus fale mais ao seu coração através dessa palavra. Até aqui Deus tem nos sustentado, a palavra dele que é justa, fiel e verdadeira. Vamos continuar buscando as coisas do alto, não esquecendo que nós temos as nossas obrigações nesta terra, mas não podemos ficar presos somente nas coisas dessa terra. Amém? Vamos ficar de pé. Domingo, culto às 9 da manhã e às 19 horas, estaremos aqui louvando e adorando ao Senhor, com esta mesma qualidade que estamos fazendo neste dia. Pai, nós te adoramos, ó Deus, te agradecemos pela tua palavra, pelos louvores que foi entoado neste lugar. Pai, de encontro a Deus, a cada um daqueles que ficaram, ó Pai, no seu lar, que não puderam se deslocar para este lugar, mas que buscaram o Senhor também, ó Pai, do seu lar, que eles possam, ó Deus, vir, ó Deus, a este lugar, cultuar conosco, adorar ao Senhor, engrandecer e glorificar o teu nome, que é grande, forte e poderoso. Pai, cuide de nós, ó Deus, por mais esse restante de semana, ó Pai, que nós possamos ter, ó Deus, uma quinta-feira abençoada, um restante de semana abençoado, uma noite de sono
abençoada, porque o Senhor disse que o Senhor dá o sono àqueles que buscam o Senhor. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, para todos sempre. Amém.